Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Sal Amarelinho e hoje a gente vai continuar falando sobre ditadura militar. E hoje a gente vai falar sobre o governo do Médici. O governo dele foi de 1969 até 1974. E lembrando pra vocês que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre a ditadura militar em que eu vou deixar nos cards para que vocês possam achar e entender essa treta toda, vocês possam ver os vídeos e entender toda essa treta que foi a ditadura militar no Brasil. Vamos lá? A linha ideológica do Médici, como eu falei pra vocês, que cada militar tinha sua linha ideológica, a linha ideológica dele era a linha dura. Ou seja, a população tinha acabado de sair do Costa e Silva, que a linha ideológica dele era a linha dura também, em que a repressão aumentou no país. E agora eles entraram com o Médici, que permaneceu com a linha dura e mais repressão ainda. Dizem que o governo do Médici foi um dos períodos de maior repressão na história do Brasil. Ou seja, Costa e Silva já foi assim, muito pesado. O Médici foi ainda mais ainda. Tipo, ele chegou no governo já pensando, não, mano, tem muito comunista aqui. Não, a gente vai ter que dizimar um por um desses comunistas. E o governo dele foi bastante marcado por muito mais repressão do que no Costa e Silva. No governo do Médici, ele conseguiu apaziguar bastante os quartéis e diminuir bastante as conspirações. Porque, tipo, no caso do governo do Castelo Branco, o Costa e Silva ele liderou muitas conspirações contra o Castelo Branco. E sempre que o militar alcançava o poder, se instalava uma grande crise política. Mas o Médici não, ele conseguiu apaziguar aqueles militares que eram extremamente radicais e que acreditavam no maior endurecimento do regime. Ele conseguiu apaziguar aquele pessoal e deixar que eles agissem livremente durante o governo dele. Então o governo dele foi de grande estabilidade política. O governo do Médici foi muito importante pelo que é chamado de milagre econômico, que consiste basicamente, o Médici pensou, bom, o Brasil não está caminhando muito bem aqui, não tá indo muito bem com as coisas que foram decididas nos outros governos. Então, a gente vai dar uma modificada aqui, vai dar uma mudadinha nas coisas e a gente vai pedir uns empréstimos aí estrangeiros e a gente vai poder investir em infraestrutura, construir muitas obras faraônicas pra gente poder mostrar pro povo que a gente tá melhorando. E foi o que de fato aconteceu. Eles começaram a pedir muitos empréstimos do exterior e realmente aconteceu um milagre econômico. Eles puderam investir em muitas construções, teve a hidrelétrica de Itaipu, teve a Transamazônica, a rodovia Transamazônica, teve a ponte Rio-Niterói também, teve muitas coisas que eles puderam construir com os empréstimos que eles estavam pedindo à torre de direito, para que eles pudessem investir mais no desenvolvimento do Brasil. Mas esse milagre econômico consistia grandemente na contenção de salários, de direitos trabalhistas, a redução da inflação e o PIB acima de 10%. E o Médici levava muito em consideração uma frase que é: a economia é como um bolo, você põe um bolo para assar e espera o bolo crescer. Assim que o bolo crescer, ele é repartido para todas as outras pessoas. E assim era a economia. Primeiro eles iam fazer a economia crescer e depois eles repartiriam essa economia com toda a população. Só que na verdade não aconteceu isso. O que mais aconteceu foi a concentração de renda, uma maior desigualdade social da época. Foi nesse cenário de desigualdade social em que se instaurou o que é chamado de ufanismo, que é um amor enorme pela sua pátria, um patriotismo assim exacerbado, que foi uma forma do Médici mascarar toda a situação econômica do país, toda essa desigualdade social do país. Então, o Brasil venceu na Copa de 1970 e esse sentimento de ufanismo aumentou assim, ó, grandemente. E foi um momento crucial para o Médici começar a investir pesado no marketing e ele começar a divulgar alguns slogans que eu acredito que vocês conheçam, que é Brasil, ame-o ou deixe-o. E também ninguém mais segura esse país. E esses slogans foram grandemente difundidos de uma forma a dizer assim: eu amo meu país, não importa a desigualdade social, não importa nenhum problema que meu país tenha. Eu amo meu país porque meu país venceu o tricampeonato mundial
blá 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 blá. Ou seja, era uma forma muito de divulgar, não tem comida na mesa, mas o Brasil foi campeão. Não tenho nada pra comer, não tenho nada na minha geladeira, não tenho nada pra comer. Mas o Brasil foi tricampeão, cara. Para com isso. E também essas construções faraônicas foi uma forma do Médici mostrar pra população que estava acontecendo sim esse milagre econômico. Ele queria mostrar pra população, olha como o Brasil tá mudando, olha que a gente tá podendo construir as coisas, usinas, hidrelétricas. Olha, gente, o Brasil tá muito mudado, não sei o quê. E também não existia opiniões críticas, né, contra o governo. Ninguém podia falar contra o governo, porque senão era perseguido, morto, torturado. Então, a situação do Brasil parecia grandemente estável. Mas, na verdade, não estava muito bem, não. Ele queria mostrar a grandeza do milagre econômico, que eles estavam podendo construir 1 milhão de coisas, as obras faraônicas que eles chamavam. Só que essa alegria durou por pouco tempo, porque os países do Oriente Médio, que eram distribuidores de petróleo, aumentaram seus preços de petróleo em 400%. Tipo assim, o Brasil tinha a Petrobras, mas eles não eram completamente independentes, eles tinham que pedir petróleo de outros lugares, que no caso era do Oriente Médio. E aí que o milagre econômico acabou em cair por terra. Esse milagre econômico teve um custo completamente elevado, porque o Brasil estava nadando em empréstimos. A brutal concentração de renda impediu que as camadas mais populares pudessem melhorar as suas condições de vida. Então, a pobreza se alastrou assim, de uma forma muito maior do que já estava. Sem contar que o controle dos sindicatos trabalhistas impediu com que os trabalhadores pudessem pedir por aumento nos seus salários, por melhores condições de trabalho, as conquistas de direitos também. Então, esses empréstimos geraram uma grande dívida externa para o Brasil, que ficou por um grande tempo, e os próximos governos teriam que lidar com o fato de que o Brasil estava mergulhado, afundado no fundo do poço. Quando o Médici entrou no poder, o ato institucional número 5 tinha acabado de ser aplicado e o Costa e Silva nem aplicou tanto. Então quem aplicou mais o ato institucional número 5 foi o Médici. O que ele usou bastante do ato número 5 foi durante a divulgação do seu milagre econômico, para que ele pudesse barrar qualquer crítica ao governo, porque a população estava passando por uma situação bem horrível durante esse milagre econômico. Com a ajuda do ato institucional número 5, ele conseguiu barrar qualquer crítica ao governo e permanecer com esse milagre econômico. Assim, não estava acontecendo nada de errado no Brasil. Por que não estava acontecendo nada de errado? Porque ninguém podia falar sobre isso. E durante o governo do Médici foi criado o Destacamento de Operações Internas e também o Comando de Operações de Defesa Interna, que são chamados de UDOI e COD, que eram usados como forma de reprimir ainda mais a população. Tipo assim, se tivesse uma pessoa que fosse suspeita de ser comunista, de estar tramando contra o governo, eles iam atrás dessa pessoa, levavam ela para algum lugar, para uns lugares próprios para torturas. E lá haviam pessoas especializadas em tortura e também equipamentos especializados para que eles pudessem torturar essa pessoa, para que ela pudesse fazer confissões, pudesse entregar outras pessoas. Então o DOI e o COD foi usado muito. Por conta disso, lembra das guerrilhas que eu falei no vídeo do Costa e Silva? Elas estavam plenamente em ação nessa época, o ALN, também o Movimento Revolucionário 8 de Outubro. Todos eles estavam em grande ação nessa época. E daquelas pessoas que eram suspeitas, ou elas eram torturadas até a morte, ou banidas do país e eram mandadas para algum outro lugar, em exílio, não podiam mais voltar para o Brasil. E muitas das coisas que... Ou também elas eram presas também. E as guerrilhas, muitas vezes, sequestravam alguém muito importante para o governo e, em troca, eles pediam que essas pessoas que estavam presas pudessem ser soltas também. Então, eles pediam para que esses presos fossem exilados, que eles tinham que viver uma vida, né, além disso. Então, esses guerrilheiros faziam muitas coisas para que eles pudessem bancar a sua guerrilha. Eles assaltavam a bancos, eles também sequestravam embaixadores importantes para o governo e pediam em troca que os presos fossem libertos. E eles tinham como objetivo derrubar a ditadura militar no Brasil e também instaurar um governo revolucionário no Brasil. Talvez um socialismo, quem sabe, mas
como principal objetivo era derrubar a ditadura militar no Brasil. Porém, todas essas organizações de guerrilhas foram dizimadas, desarticuladas, quem sobrevivia era banido do país, quem não sobrevivia era morto, né, obviamente, torturado, morto, dizimado. E o golpe final foi quando a guerrilha do Araguaia foi completamente dizimada. Completamente. Comentei com vocês no último vídeo que todos eles foram mortos, foram dizimados. Um dos aspectos mais desumanos da ditadura foi, em grande parte, a tortura que era utilizada pelo DOI, pelo COD, também pelo OBAN, em que utilizava métodos de tortura psicológica, tortura corporal, tinha choque, afogamento, pancadas, queimaduras, existiam lugares certos para que pudesse haver a tortura, pessoas especializadas, equipamentos especializados. E a época do governo do Médici, houve uma grande violação dos direitos humanos, assim, descarada. Os militares sempre negavam que havia essas torturas, mas era uma forma que eles usavam para eles conseguir confissões dos suspeitos, para que eles conseguissem também saber quem eram as pessoas por trás dos movimentos. Eles negavam, mas eles usavam a todo direito muita tortura e violavam grandemente os direitos humanos. A estabilidade política que o Médici alcançou durante o governo dele, que ele conseguiu mascarar bem toda a situação da população, mas conseguir permanecer de bem com todos os militares, barrar as conspirações contra ele, fez com que ele pudesse escolher o seu sucessor, que ele escolheu o general Ernesto Geisel. Ele governou de 1974 até 1979. Será o próximo vídeo que eu farei com vocês, gente. Espero vocês lá. Obrigada por vocês terem assistido até aqui. E até o próximo vídeo. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo no canal, deixar um comentário, deixar um like, um joinha. E é isso, gente. Beijinhos. Até o próximo vídeo.